Acho que a gente pode ir começando, pessoal, também em respeito a quem entrou no horário, enfim. É, Queria agradecer muito a presença de todo mundo que nos acompanha, agradecer as equipes do Night Center e do Tornavoz, que foram incríveis nesse preparar tanto do MOOC como desse seminário para a gente poder ter essa oportunidade de troca com vocês. Agradecer o apoio do Google, que viabiliza tanto a realização do MOOC como desse webinar. E a gente pensou em ter esse momento, para além do curso que, né, já aconteceu, enfim, no final do ano passado, para que a gente pudesse ter exatamente esse momento de interação com jornalistas, com comunicadores que tenham dúvidas a respeito, né, de processos judiciais, dos temas que foram abordados no MOOC, e também retomar alguns pontos que foram tratados durante esse curso, também ter a oportunidade de trazer algumas questões que possam agregar um pouco mais também aquilo que já foi dito. Vou só retomar aqui que o Torna Voz é uma organização sem fins lucrativos que trabalha pela defesa da liberdade de expressão no Brasil e que tem como um dos seus principais projetos garantir que pessoas que estejam sendo processadas judicialmente em virtude do exercício da liberdade de expressão possam ser defendidas. Para isso, a gente tem projetos que apoiam financeiramente e tecnicamente a defesa especialmente de jornalistas e comunicadores, é o nosso principal público-alvo e pequenos veículos de comunicação. Então, acho que é importante a gente frisar isso. Esse curso é uma forma que a gente encontrou também de contribuir, de trazer um pouco para jornalistas e comunicadores informações sobre o direito, sobre o mundo jurídico, que a gente sabe que pode ser um pouco árduo. O Brasil enfrenta um cenário muito grave hoje de processos que são movidos com intuito intimidatório, né, que vocês conhecem bem como que vem sendo tratado no Brasil como assédio judicial, e a gente tem uma preocupação muito grande em garantir que jornalistas e comunicadores tenham todos os instrumentos para que possam redigir matérias de maneira responsável, que evitem que esses processos aconteçam na medida do possível, ou que escrevam matérias que estejam tão redondas que um eventual processo tenha menos chance de prosperar. A gente espera, com isso, contribuir para o fortalecimento do jornalismo no Brasil e gostaria de apresentar agora para vocês pessoalmente, virtual, mas ainda assim virtualmente, a Thais Gasparian e a Mônica Galvão, que são advogadas especialistas no tema, na minha visão, as maiores especialistas do tema no Brasil, que têm muita experiência em processos, né, como esses que os jornalistas têm enfrentado. Então, vou passar a palavra para elas tratarem de alguns pontos que elas separaram aqui para falar com vocês. A gente vai fazer isso de uma maneira rápida, no máximo, estamos prevendo aqui terminar esse bloco até no máximo 10h30, Mônica, Thaís, para daí a gente poder também ir respondendo perguntas que as pessoas tenham. Pessoal, vocês podem colocar as perguntas no chat, é, a gente vai coletar aqui e vai encaminhando as perguntas para elas. É super importante e essa sessão é para que vocês possam interagir, possam trazer as dúvidas de vocês, ou até comentar algum caso, alguma situação que tenham vivenciado, para a gente ter essa troca de experiência. Isso vai ser feito por meio do chat, porque para a gente é muito difícil ter muita gente, né, com câmera e microfone ligada, é mais difícil essa comunicação, mas, por favor, a gente gostaria muito que vocês interagissem no chat. Felipe, eu vou fazer os alertas sobre a gravação, depois se você me complementa se tiver faltando alguma coisa. Essa sessão está sendo gravada, vai ser disponibilizada para todo mundo que se inscreveu, né, que está participando aqui com a gente. Então, se alguém precisar sair um pouquinho antes, a gente sabe que pode acontecer, todo mundo acaba tendo imprevistos. Essa sessão vai estar gravada e o link vai ser disponibilizado para vocês posteriormente, tá bom? Vamos começar então, gente. Thaís, você começa? Ok. Oi, pessoal. Bom dia. Muito contente, já escrevi ali no chat, muito contente de estar aqui com vocês. Na verdade, é uma honra para mim
que eu possa estar ouvindo vocês, contato com vocês, pessoas de lugares tão distantes. Eu fico muito contente que a gente possa contribuir, que a gente possa ajudar, que a gente pode ter essa conversa com vocês, e entender um pouco o problema, as dúvidas que vocês têm e tentar, na medida do possível, esclarecer o que a gente conseguir esclarecer. Bom, agradeço, obviamente, ao Night Center, a Charlene já agradeceu aqui por nós, ao Google, ao apoio do Google, a Mônica, e... Opa, apareceu alguma coisa aqui para mim. O Arthur, a Filipa, a Tereza, a Camila, todo mundo, todos vocês que estão aqui com a gente. Bom, pessoal, o que eu sempre falo e que eu acho que deve ter ficado claro isso daí no curso, mas eu gostaria de resumir para vocês, é que o conceito de liberdade de expressão no Brasil é um conceito muito pouco discutido, é um conceito muito novo. Na verdade, as discussões que a gente começa a ter, elas são muito recentes, tem no máximo aí, elas são 30, 40 anos, e ninguém sabe muito bem para que serve a imprensa, para que serve um veículo de comunicação, ninguém entende qual é a função de um veículo de comunicação para o Estado democrático, para a informação, para o controle do poder, para que faça um controle, que jogue uma luz sobre o que acontece nos poderes, no poder judiciário, legislativo, no executivo, que traga luz para o que acontece, para as informações que são necessárias que as pessoas fiquem sabendo, informações, sobretudo, de interesse público. Então, ninguém tem muito essa ideia. A sociedade civil no Brasil, como um todo, não tem muito essa ideia, e daí os problemas todos que a gente vem enfrentando, que na verdade são problemas nossos, brasileiros, mas eles também existem em outros países, né? O que a gente conversou sobre o assédio judicial, que a gente comentou sobre tudo isso, são questões que não existem só no Brasil, elas existem em diversos outros países, com outros nomes e com outras características, é claro, mas eu acredito que seja, eu não conheço nenhum outro país que um jornalista, por exemplo, tenha tido, num período de 2 meses, tenha recebido mais de 100 processos. Né? Eu não sei se em Moçambique, a gente tem gente de Moçambique, a gente tem gente de Angola, eu não sei se nesses países já aconteceu isso, mas no Brasil acontece, né? Que pessoas, um período muito curto de tempo, é isso, 2, 3 meses, recebem mais de 100 processos. Nos Estados Unidos, por exemplo, você receber um processo já pode destruir o veículo, já pode destruir a pessoa, até economicamente, financeiramente. Mas no Brasil, a gente tem uma avalanche, uma coisa que eu acredito que seja raro, né? Em outros países eu não tenho muito conhecimento, porque eu pesquisei sobre isso, eu nunca vi uma quantidade tão grande de atentados, né? Processuais, vamos dizer assim, contra os jornalistas e contra a imprensa. Tudo isso ocorre, é claro, por diversos fatores, a polarização da sociedade, diversos fatores, mas também por essa falta de compreensão da função da imprensa e uma necessidade que as pessoas veem de que a imprensa seja imparcial, de que a imprensa não tenha lado, de que a imprensa não tenha uma causa. E isso é uma coisa muito recente. A imparcialidade da imprensa, como alguns veículos atualmente aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, na França, na Europa, eles tentam se colocar como veículos imparciais. Isso daí é uma novidade. Não é necessário que um veículo seja imparcial. Né? Do século XX até metade do século XX, os veículos não eram. Os veículos tinham um partido, os veículos tinham uma causa, os veículos tinham um lado. Né? E
e é normal que tenha. É normal que as pessoas tenham um lado, que as pessoas tenham uma opinião, é normal que as pessoas tenham um lado político e que expressem isso, e que os jornalistas também expressem isso. Tudo isso é normal. Não é necessário que se diga que tem essa imparcialidade, e muito menos, eu acho que a Mônica vai tratar isso depois, mas em muito menos o judiciário deve ter o poder de dizer o que é relevante, o que não é que a imprensa aborde. Muitas vezes você vê algumas decisões de que a imprensa, isso daí não era relevante. Como assim não era relevante? Quem decide se é ou não é relevante é o veículo. Talvez não seja relevante para o Rio de Janeiro, mas em Manaus, aquela notícia pode ser extremamente relevante, né? Então, tem regionalidade, tem a população, né? O público-alvo daquele veículo, então e as notícias podem ser locais, podem ser dirigidas a um público específico, e a relevância vai depender disso tudo aí. Então, não precisa, não pode, a gente não pode imaginar e querer e deixar que o judiciário paute a imprensa. Isso é verdade. Mas também nós não podemos desrespeitar e fazer de conta que não existe o judiciário, porque no final o judiciário é quem vai decidir tudo o que vocês, o processo é o judiciário que vai decidir se vocês estão certos, não estão certos, do ponto de vista do poder judiciário. E é claro que isso daí também é um ponto de vista, né? E o judiciário, ele é tão é, ele é tão plural quanto a sociedade é plural. Judiciário, então você tem pessoas no judiciário que são bolsonaristas, pessoas do judiciário que são lulistas, pessoas do judiciário que são contra a vacinação, pessoas no judiciário que são a favor da vacinação. Você tem toda essa gama da sociedade, ela está representada no judiciário. Então, quando vocês escrevem, vocês precisam ter isso em mente, que quem vai vocês podem e vocês devem se expressar, mas quem vai eventualmente julgar isso, se houver um processo, se forem processados, quem vai julgar isso será o judiciário, que é tão plural quanto toda a sociedade brasileira. Então, é um pouco estranho, porque algumas vezes eu pelo menos, eu me pego ali respondendo questões de pessoas falando assim, mas como é possível que o judiciário faça isso? Pois é possível porque a sociedade é assim. Então, a gente tem inúmeros exemplos de decisões que cada um de vocês pessoalmente poderiam não concordar, mas que o judiciário ele expressa, ele traz. Então, é bem complicado escrever, é claro, ainda mais quando você tem um público, uma região, é um veículo regional, você escrever pensando largamente no que pode ser dito. E por isso que o nosso curso ele tenta dar alguns balizamentos para vocês terem essa noção do que é razoável, para que serve alguns institutos. Eu falei na minha primeira apresentação aqui nesse curso, então, sobre a questão de que a primeira coisa que vocês devem fazer quando vocês receberem um processo, ou uma intimação, ou uma notificação, é procurar um profissional especializado para cuidar daquilo. Se você tem quebra-perna, você não vai procurar um cardiologista, você tem que procurar um médico, tá bom? Um cardiologista talvez te possa ajudar quando você quebra a perna, mas é melhor você procurar um ortopedista, que é esse profissional que vai ajudar você, que pode cuidar de você com mais conhecimento. Então, primeira coisa que vocês devem fazer é procurar um advogado. Eu fiquei muito contente, porque logo depois do curso eu já recebi algumas solicitações falando, Thais, eu vi que você falou que precisava procurar um advogado, estou procurando porque eu recebi uma notificação. E eu fiquei muito contente, porque é isso mesmo, é isso que precisa ser feito. E vocês precisam ter em conta aquelas primeiras questões que a gente conversou, que os jornalistas, eles podem ser pessoalmente responsabilizados
por aquilo que escreveram, né? Claro, quando tiver assinado a matéria, etc. O valor de indenização, nós não temos um range, né? Um, valores máximos e mínimos de indenização estipulados legalmente, como já houve no passado, nós não temos isso, ou seja, é o judiciário que vai arbitrar eventuais valores de indenização, isso daí pode chegar a valores absurdos ou valores muito baixos, e também isso aí depende do jornalista e do poder do jornalista ou do próprio veículo, né, do poder financeiro, econômico do jornalista ou do próprio veículo. E vocês também têm aquelas questões de quanto tempo passou desde que vocês escreveram a matéria até o tempo que a pessoa pode eventualmente se sentir ofendida ou incomodada com o que vocês escreveram e resolver processar vocês. Então, essas questões todas são questões que eu acho que vocês têm que prestar muita atenção. Quando você escreve a matéria, tem isso em mente. Então, tomar cuidado com as palavras, como nós já falamos diversas vezes, eu sempre dou o exemplo daquela palavra abocanhar, né? Abocanhar não é uma palavra boa, não sei quem abocanhou um contrato. Não, abocanhar ele já tem, a palavra em si, ela já revela, né, o que você está querendo dizer. Então, essas questões todas que a gente acha necessário que vocês fiquem muito atentos, e a gente está aqui à disposição para responder alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Mônica, quer falar um pouco? Claro. Bom dia a todos também, um prazer estar aqui com vocês, com a Charlene, com a Thaís, com o Arthur, meus colegas. Queria agradecer também o Night Center, o Google, pela iniciativa. Acho super interessante a gente poder se reunir para conversar sobre esses temas, que são temas difíceis, são temas complexos, né? Que exigem uma reflexão ponderada, que a gente se debruce sobre eles, que a gente ouça os outros, enfim. Então, é muito bom podermos fazer isso aqui nesse espaço. Eu e a Thaís, a gente não combinou, mas as nossas falas, elas caminham mais ou menos para o mesmo lado. Tinha me programado para falar um pouco de novo sobre o direito de resposta, porque o direito de resposta é um instituto que ficou meio esquecido no sistema brasileiro, depois que a lei de imprensa não foi recepcionada, foi declarada não recepcionada pela Constituição Federal, e em 2015 foi editada uma lei nova que regulamentou o direito de resposta. E no mundo jurídico, vocês sabem, né? É tudo bem devagar, ao contrário do mundo do jornalismo. Então, de 2015 até aqui, teve aí uma curva e a gente vê o direito de resposta sendo cada vez mais utilizado. Então, a gente recebe muito mais pedidos de resposta, é muito mais comum, a jurisprudência é muito mais consolidada sobre o assunto, então é um instituto que nos últimos anos ganhou bastante relevância. Tem no MOOC uma aula específica sobre direito de resposta. Então, imagino que vários de vocês já tenham assistido às aulas, quem não assistiu, eu falei bastante sobre isso, né? Sobre o fato de que o direito de resposta ele se presta a você se manifestar sobre fatos errados e ofensas. Então, essa é a finalidade do direito de resposta, ou pelo menos a pretendida finalidade do direito de resposta. Porque o que a gente vê cada vez mais é o direito de resposta sendo usado como uma forma de você pautar a imprensa, ou de você ganhar espaço nos veículos, ou de você rediscutir opiniões e críticas. E não é essa a finalidade do direito de resposta. Eu separei aqui 3 casos recentes, né? 2 deles até ainda estão em andamento. Então, um deles é um pedido de direito de resposta da Associação Pro Armas. A Associação Pro Armas entrou com algumas ações discutindo matérias que criticavam a política armamentista durante o governo Bolsonaro. Então, entrou com temos conhecimento de algumas ações ajuizadas pela Associação Pro Armas. E o que a Associação Pro Armas pede nesse direito de resposta não é a correção de uma informação, não é a manifestação sobre uma ofensa. Ela quer divulgar a opinião dela sobre a política armamentista. E não é para isso que serve o direito de resposta. O veículo não é obrigado a assegurar a uma associação que tem sua pauta, que tem sua opinião, um espaço para que ela veicule sua opinião livremente,
Não é assim que se organiza a informação num veículo. Uma das mais importantes prerrogativas de um veículo de imprensa é justamente selecionar qual informação ele quer divulgar, com que destaque, quem ela vai ouvir. Isso é uma prerrogativa super relevante que diz com a seriedade, a confiabilidade, o tom daquele veículo. Então, eu não posso, através do direito de resposta e através do Poder Judiciário, obrigar um veículo a dar espaço para uma opinião, que foi o que, por exemplo, a Associação Pro Armas queria nesse caso. Esse caso específico, a ação foi extinta com base numa questão formal. E aqui também eu faço o gancho para a relevância de vocês procurarem um advogado especialista de preferência, que tenha alguma familiaridade com aquele tema, porque com base numa formalidade a gente conseguiu aqui extinguir uma ação que tratava de um tema bastante relevante. Um outro exemplo é uma ação ajuizada também, um pedido de direito de resposta proposto pela Associação Médicos pela Vida. Essa associação, ela defende o uso da cloroquina, do tratamento alternativo contra o Covid. Então, a intenção dessa associação, a partir do questionamento de uma matéria, era ter um espaço na imprensa para defender o uso do tratamento alternativo. Veja até nesses dois casos que eu selecionei, são dois casos em que os pedidos de direito de resposta não foram feitos por pessoas que poderiam se sentir ofendidas, foram feitos por associações que justamente querem defender uma questão, defender um tema. Novamente, o direito de resposta não tem essa finalidade e não se pode exigir do veículo de imprensa que abra esse tipo de espaço para uma associação defender a sua pauta na imprensa. O último exemplo, esse caso da Associação Médicos pela Vida foi recentemente julgado improcedente, mas obviamente o sistema brasileiro é complexo, devemos esperar recursos, processos demoram vários anos, né, para andar aqui no Brasil. O último exemplo que eu trouxe também é uma crítica feita à Atlas Intel, que é um instituto de pesquisa. Então, um jornalista criticou a metodologia de pesquisa adotada por esse instituto de pesquisa. E a Atlas Intel também pediu um direito de resposta, apresentou uma resposta longa, super detalhada, em que ela defendia a sua sistemática, a sua metodologia, falava de como era feita a pesquisa, criticava o veículo, criticava o jornalista. Novamente, não é assim que é pensado o direito de resposta. O direito de resposta visa corrigir uma informação, responder a uma ofensa, não pode importar numa ingerência na informação que é trazida ao público. Então, o que a gente vê é que o direito de resposta ele pode ser usado, ou há uma tentativa de uso de direito de resposta, como uma forma de você pautar a informação que vem a público, questionar as opiniões que são trazidas, não através dos mecanismos regulares de imprensa, que tem aquelas regras, óbvio, ouvir o outro lado, dar espaço para manifestação, mas o direito de resposta não funciona desse jeito. O direito de resposta, ele é simplesmente a manifestação de uma das partes, que não passa pelo crivo de ninguém, né? A não ser pela própria parte que formulou ali a resposta e, eventualmente, do judiciário. Então, acho que deve se atentar para essa tentativa de distorcer a finalidade do direito de resposta. E devemos ficar atentos para que o direito de resposta não possa ser usado como uma maneira de interferir na liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado das aulas, dos cursos, e estou aqui à disposição também para responder a eventuais dúvidas. Obrigada, Mônica, Thaís. A gente tem já algumas interações interessantes aqui no chat, onde a gente fez esse pedido para todo mundo falar sobre outros países. Então, o Antônio está dizendo aqui que em Moçambique ele nota interferências, né, na atividade jornalística, mas que ainda não tem muitos processos judiciais, mas que ele já antecipa que isso pode acontecer a qualquer momento. A gente espera que ninguém aí resolva importar as brilhantes ideias que as pessoas têm aqui no Brasil, viu? Porque a criatividade no Brasil é muito grande, a gente sempre tem que enfrentar novas maneiras pelas quais as pessoas vão usando o judiciário. E em Angola, o Cândido também está dizendo aqui que a imprensa se divide entre
pública, pró-governo, e privada, que é essa mais escassa e mais crítica ao governo, que ele até está pontuando aqui que o presidente Lula chamou a imprensa angolana de jornalismo comportado durante a visita, porque ele estranhou a falta de perguntas incisivas. Então, olha só que curioso, né? Acho que o Lula também está acostumado a reagir à imprensa brasileira, que é bem crítica e bem dura. É, vou aproveitar para abrir para vocês comentarem, porque o Cleinaldo está colocando o seguinte: acho que reagindo à primeira fala da Thaís, ele falou o seguinte: liberdade de expressão e de opinião e de imprensa não estão sendo misturados, sendo de expressão que qualquer pessoa pode externar de forma. Acho que o que ele está só tentando fazer aquela distinção entre opinião e divulgação de fatos, de como a gente faz essa distinção e do quanto tem confusão sobre isso. Se vocês puderem abordar um pouquinho esse tópico, acho que esse foi o primeiro que surgiu aqui. Eu estou vendo que tem uma pessoa com a mão levantada. Vou pedir para colocar os comentários, perguntas aqui no chat para a gente poder continuar a nossa conversa, tá, Natasha? Charlene, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Reinaldo colocou. Reinaldo, né? Eu também tinha visto isso aqui no chat, e eu achei muito interessante, foi ótimo ele ter colocado isso, porque é, na verdade, quando eu comento, principalmente, que a sociedade civil não tem noção do que seja um, do que seja outro, é claro que isso daí é um fato. Não há qualquer ideia, eu acho, na sociedade civil sobre o que seja um, o que seja outro, o que seja imprensa. É isso que eu quis dizer, que não se tem a noção para que serve a imprensa, né? Então, um veículo organizado, como você colocou, Reinaldo, eu entendo também que seja imprensa, mas há muitos, por exemplo, blogs, muitas pessoas que têm um canal individual, seu próprio, formado por uma única pessoa, e que nem por isso deixam de ser jornalistas, nem por isso deixam de exercer o que a gente chama de imprensa, né? Então, existe então ainda a bagunça sobre o conceito do que é jornalista, o que é imprensa hoje em dia, né? A internet, enfim, bagunçou esses conceitos. Antes era muito fácil. Jornalista, primeiro tinha diploma, era só quem tinha diploma. Depois mudou jornalista, era um conceito mais amplo, mas que trabalhava em um veículo organizado, né? Fazia uma empresa. E hoje em dia nem isso mais a gente tem. Então, é claro que há uma certa confusão, eu concordo com você, e foi ótimo que você tenha colocado aqui as distinções, sempre é esclarecedor que você tenha colocado essas distinções. E com relação a isso, eu também havia lido aqui a interação do Cleinaldo. É interessante, né? Porque, de fato, quando a gente vai falar de fatos, a gente trabalha com a chave verdadeiro, falso, certo ou errado. Então, eh, quando você tem uma matéria e a matéria é questionada, a gente tem que conseguir dividir aquilo que diz respeito aos fatos, aos dados, às informações que constam da matéria, que eventualmente têm que ser comprovados, você vai atrás de provas e você analisa eles com base nessa chave, daquilo que tem a ver com crítica, com opinião, que daí não é analisado pela chave verdadeiro, falso, certo ou errado. Quando eu estou falando de uma opinião, eu tenho que conseguir justificar essa opinião, eu tenho que garantir uma liberdade grande de divulgação de ideias, de opiniões, enfim. Então, é importante vocês terem isso claro também quando vão escrever uma matéria. Quando eu estou trazendo fatos, o tipo de preocupação que eu tenho que ter numa matéria que é informativa, que parte de uma apuração, que os fatos têm que estar em regra corretos, têm que ser bem apurados, no mínimo eu tenho que ter um embasamento para aquelas informações que eu trago, daquilo que é crítica e opinião, que não depende necessariamente de uma apuração, mas que é uma análise dos fatos com base numa opinião subjetiva. Obrigada, gente. Bom, acho que tem uma pergunta aqui que acho que talvez você possa responder, Hum. que é do Cleinaldo Simões. Ele diz o seguinte: se as pessoas postam o que querem nas mídias sociais, por que não se assegura o direito de resposta?
Se as pessoas postam o que querem nas redes sociais, por que não ser seguro o direito de resposta? Já existem pedidos de direito de resposta dirigidos a perfis de redes sociais, dirigidos a canais do YouTube, dirigidos a perfis em diversas redes. É até uma preocupação que vocês devem ter, né? Porque pela lei de direito de resposta, o pedido de resposta deveria ser feito por carta com AR. Vejam que a lei é de 2015, mas veio aí uma exigência completamente espatafúrdia de pedido de direito de resposta por carta. Mas o pedido de direito de resposta tem sido feito por e-mail, por direct, por mensagem, e a nossa recomendação é que vocês encaminhem esses pedidos de direito de resposta feitos por todos esses meios. E sim, pode haver uma determinação de resposta nesses meios também. É interessante chamar a atenção para que, nesse caso, né, o pedido de direito de resposta, ele, em regra, tem que ser dirigido para quem é dono daquele espaço, porque é quem pode determinar que uma informação seja veiculada. Então, não adianta eu pedir o direito de resposta, por exemplo, para um jornalista que não tem ingerência sobre o que é publicado no jornal impresso. Eu tenho que pedir direito de resposta para o veículo. Mas isso é meio dúbio nos casos das redes sociais, né? Porque a rede social, em regra, ela não tem ingerência sobre o que as pessoas postam em seu perfil. Então, nesse caso, novamente essa confusão aí, né? Sobre o papel de cada um e quem é jornalista, quem não é. Mas nesse caso, o direito de resposta deveria ser dirigido ao titular do perfil, que é quem consegue fazer publicações naquele perfil, etc. Eu já vi decisões que mandam publicar direito de resposta, por exemplo, num canal do YouTube. Então, existe. Ainda no tópico do direito de resposta, depois a gente move para outra questão. O Edelberto pergunta aqui, Mônica, se no caso do Instituto de Pesquisa que você apresentou, se não é pertinente explicar diante da crítica como que trabalha a metodologia e o que ele poderia fazer de diferente para esclarecer a sua metodologia. Ele até tentou assim explicar. O veículo, no caso, explicou sua metodologia. Óbvio, né? Dentro de determinados limites, eu até imagino que uma metodologia de pesquisa esteja sujeita aí a algum tipo de sigilo, de segredo do negócio. A maneira como você organiza uma pesquisa de opinião pode ser uma informação protegida também para o Instituto de Pesquisa. Ele até fez ali um esforço para explicar qual era a metodologia dele. Mas ainda assim, essa metodologia também está sujeita a crítica. Eu posso considerar que uma metodologia é melhor ou pior que a outra. Eu posso considerar que uma metodologia chega mais perto da apuração dos fatos e outra não, e posso criticar essas metodologias. O que cabia aí ao Instituto de Pesquisa, me parece, é defender sua metodologia no outro lado, enfim, como queira, mas ele não tem, ou através das, salvo engano, nesse caso, ele até fez ali uma manifestação num perfil de rede social, justificando sua metodologia, mas isso não justifica um direito de resposta, porque uma crítica, ela não é nenhuma inverdade, nenhuma ofensa. Ela é simplesmente uma opinião desfavorável acerca, no caso da metodologia. Posso falar um Legal. pouquinho sobre isso, Charlene, só um pouquinho? Claro, claro. A questão da opinião, em alguns países, não se pode processar alguém por uma opinião que a pessoa tem, né? Porque a pessoa pode ter opiniões, né? Se processa muito mais com relação a fatos, a incorreção de fatos, né? E isso é diferente do que diz respeito ao Brasil. O Brasil se processa, as pessoas, os jornalistas são processados, os jornalistas, comunicadores são processados pela opinião que expressaram, pela opinião que emitiram, e não por fatos. Então, é muito curioso, isso daí faz parte desse cenário que eu falei, que as pessoas não sabem para que serve a imprensa, não sabe, as pessoas não podem ser processadas pela opinião que elas têm, né? Desde, é claro, que não fiquem xingando todo mundo, ofendendo todo mundo, tá? Tem uma Legal, pergunta que Thaís. é bem interessante aqui. Eu vou tentar resumir a pergunta da Fernanda e aí a Thaís até pode falar um pouco também, se ela quiser. É aquela pergunta do outro lado. Então, ela fala que tem veículo que
já trabalhou em alguns veículos, teve alguns que orientaram ela sempre pedir o outro lado, outras que só em determinadas situações, na primeira vez que a informação é veiculada, ou não pedir o outro lado quando, por exemplo, a pessoa é um criminoso. Então, ela está querendo saber em que circunstâncias ela deve pedir o outro lado e em que limites. É, Veja, deve haver uma orientação da redação, né? E eu não sou jornalista, eu não saberia dizer qual é a melhor orientação do ponto de vista editorial, mas eu vou dizer qual me parece ser a melhor orientação do ponto de vista jurídico, quando eu tenho que fazer uma defesa numa ação em que o jornalista é questionado. Do ponto de vista jurídico, quanto mais equilibrada for a matéria, quanto mais a matéria trouxer a opinião de todos os envolvidos com razoável equilíbrio, óbvio, gente, às vezes o outro lado é um absurdo, mas eu dar espaço, eu dar oportunidade, eu tratar com alguma igualdade a defesa dos envolvidos, do ponto de vista jurídico, é relevante. É um item que funciona muito bem em defesas judiciais. Então, minha recomendação do ponto de vista jurídico é ouvir os envolvidos, ainda que seja eventualmente um criminoso, às vezes a gente nem consegue acesso, né? Quando a pessoa tá presa ou, enfim, não é localizada, eu não tenho como dar o outro lado. Mas a minha orientação seria tentar ouvir os envolvidos e consignar suas posições de maneira razoavelmente equilibrada. Um trabalho que a gente faz, às vezes, que é muito interessante, é rever matérias jornalísticas antes da publicação. Quando são investigações complexas, quando tem denúncias relevantes, às vezes a gente é chamado a rever a matéria antes da publicação. E é super comum a gente pedir para subir o outro lado na matéria, tipo, trazer mais adiante no texto, colocar como uma maneira de maior destaque, enfim, e é um cuidado que geralmente é levado em conta pelo judiciário na hora de você analisar uma matéria jornalística. Thaís, quer complementar alguma coisa? Que eu sei que você é super cuidadosa com isso. Não, eu acho que é perfeito, você falou exatamente o que a gente pensa, o que a gente orienta, e eu só queria dar um exemplo. A gente tem visto muitas matérias, por exemplo, sobre assédio sexual. Então, vem a matéria toda de assédio sexual e a versão, ou então a opinião, ou então a manifestação daquele que é considerado o assediador, vem lá no final. Então, isso que a Mônica falou, quando a gente fala de subir a opinião, é colocar a opinião ou a manifestação do assediador também em si, né? Para dar o equilíbrio, não é só aqui uma coisa, aqui outra coisa, ou então aqui uma coisa e lá embaixo a defesa do assediador, né? É interessante misturar isso para desde o início fique claro que, enfim, tem as pessoas que foram assediadas, que se manifestam, mas tem também o lado do assediador, que pode dizer que não ocorreu, que não era isso, não sei o quê. Eu sei que é uma questão extremamente delicada, né? Ainda mais quando envolve pessoas numa posição de vulnerabilidade, né? Eu sei que é extremamente delicado, mas é interessante que o outro lado esteja equilibrado no decorrer da matéria. Não que ele precisa ter o mesmo espaço, mas que ele precisa ter, no decorrer da matéria, ele esteja também lá, esteja presente. Obrigada, gente. A gente tem algumas perguntas aqui que falam um pouco da questão do assédio, do assédio judicial, do sistema. Vou ler aqui, que acho que fica mais fácil para o pessoal também acompanhar. O sistema judicial consegue detectar processos em massa contra um veículo? O que fazem quando isso acontece? E uma outra pergunta que está um pouco conectada, que acho que vocês podem responder meio junto. A Raquel coloca aqui que ela gostaria de fazer duas perguntas. Uma sobre os impactos da decisão do STF sobre a responsabilidade da imprensa por declaração de entrevistados, os impactos que isso vai trazer para a liberdade de imprensa. Excelente pergunta. E no Brasil, e perguntando aqui quais são as perspectivas de criação de mecanismos para combater o assédio judicial. Todas perguntas muito, muito difíceis de responder, e vou passar para vocês então agora. Mônica, vou começar.
por favor. A primeira pergunta ali, se o judiciário consegue detectar, não, o judiciário não detecta. Quem precisa detectar isso é a pessoa que está sofrendo o assédio. A pessoa detecta, ou então seus advogados vão lá e detectam e alegam isso, né? Há diversas formas de você tentar barrar, né, diminuir um pouco os efeitos do assédio judicial. Mas depois que o assédio já começou, né, não há nada nem no sistema legal brasileiro, e eu também não vejo isso nos outros sistemas, de que impeça o início do assédio. O que a gente tenta fazer, inclusive com a ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que jornalismo investigativo entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, tentando diminuir as chances ou então os danos, a chance de êxito de um assédio. Mas você não consegue evitar que o assédio aconteça. Então, a alegação precisa ser feita por um advogado, pelo aquele que está sendo assediado, e isso daí pode tentar fazer perante o Supremo Tribunal Federal, pode tentar fazer, depende do Tribunal Estadual, se for o caso, precisa pedir para reunir esses processos, e tudo isso é extremamente difícil. É uma, é uma, é uma situação que é dilacerante para o jornalista que está sofrendo o assédio. Quer falar, Mônica, das entrevistas? Posso falar, claro. É, eu coloquei aqui no chat, gente, essa decisão do STF sobre as entrevistas tem preocupado muito todos aqueles que atuam com imprensa, com liberdade de imprensa, todos os interessados no tema têm se debruçado bastante sobre essa questão. Eu escrevi um artigo criticando essa decisão, fazendo uma série de questionamentos a ela, coloquei aí no chat um artigo curto, quem tiver interesse pode dar uma olhada. É, é até interessante, porque a Thais, antes na fala dela, ela falou dos casos das denúncias de assédio, né? Que é um caso, por exemplo, em que essa decisão do STF se revela extremamente infeliz. Porque a gente sabe, nos últimos anos, muitas mulheres vieram a público trazendo denúncias de assédio. E geralmente elas fazem isso com enorme custo pessoal, com enorme coragem, muitas vezes sem muitas provas, Está né? falando de assédio sexual agora, né? Sim, sexual, sim. É porque estávamos falando antes de assédio judicial, é verdade. As mulheres que vêm a público para fazer denúncias de assédio sexual. Então, elas muitas vezes dependem da imprensa para vir a público e fazem isso com enorme coragem, com um enorme custo pessoal, e na tentativa de atrair atenção, procurar outras pessoas que estejam na mesma situação, etc. E a decisão do STF, por exemplo, cria um impasse muito grande para o veículo para trazer a público esse tipo de denúncia, né? Porque pela decisão do STF, o veículo pode vir a ser responsabilizado pelo conteúdo da entrevista que ele reproduz. Então vejam, por exemplo, nesse caso, né, em que a imprensa foi extremamente relevante para trazer a público vários casos de assédio sexual. Se essa decisão do STF se mantiver, o veículo, ao trazer a público uma denúncia como essa, vai assumir um risco enorme, porque a gente sabe que é muito difícil você demonstrar um assédio sexual, né? E, ao mesmo tempo, a imprensa é um mecanismo que as denunciantes usam para eventualmente buscar outras mulheres na mesma situação. Então, essa decisão me parece que traz um ônus para a imprensa excessivo, muito grande, prejudica aqueles que se dispõem a vir a público com denúncias. As denúncias de assédio sexual são um exemplo, mas também com outras denúncias, né? Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser repensada com máxima urgência.
A gente já está vendo essa decisão do STF ser alegada em processos, então já existem processos em que se pede a aplicação aí desse entendimento do STF, então vai demorar um pouco para a gente entender a extensão da aplicação desse precedente, mas de qualquer maneira ele já nos parece desastroso. Obrigada, Mônica, Thaís. Eu vou aproveitar agora porque o Gustavo está pedindo para um contato para a gente, para poder falar com a gente, que ele vai escrever, está dizendo aqui que vai escrever uma matéria para o ICFJ com dicas para evitar processos, tal, etc., quer conversar com a gente. Se alguém mais quiser procurar o Tornavoz para alguma outra questão, vocês podem escrever para contato@tornavoz.org, que acho que fica mais fácil daí depois da gente redistribuir as solicitações e as questões que vocês tenham para trazer também. E reforçar que se algum de vocês estiver precisando de apoio de defesa judicial, enfim, e queira pedir apoio para o Tornavoz, a gente tem vou pedir para o Arthur deixar aqui no chat para a gente um link para o nosso formulário do site do Tornavoz, por meio do qual vocês podem fazer essas solicitações de apoio, tá, pessoal? Vou passar aqui agora para uma outra temática, que é do sigilo da fonte, que foi trazida aqui por duas pessoas no chat. A Patrícia pergunta: e quando a fonte pede para ver a matéria antes, se o repórter não aceita e não mostra por questões jornalísticas, o que pode acontecer? Essa é a primeira pergunta sobre essa temática. E tem uma outra pergunta aqui do Kleinaldo, que é: pedir comprovações e evidências do que é denunciado é essencial para evitar problemas com as fontes com interesses no tema da matéria? Acho que era isso, pessoal, desse ponto de sigilo de fonte. Sobre o sigilo de fonte, a primeira pergunta, se a pessoa, a fonte, ela pede para ver a matéria, né? Obviamente que o jornalista não é obrigado a mostrar a matéria para sua fonte, mas muitas vezes eu acredito que a fonte peça para ver a matéria quando se refere a assuntos técnicos, né? Porque a compreensão, talvez, ou a colocação do jornalista, não sei se ela abrange, se ela explica exatamente, tecnicamente, o que está acontecendo. Então, quando for uma questão técnica, o jornalista pode mostrar que é só, talvez uma palavra esteja errado. Então, por exemplo, no direito, tem muitos jornalistas que não falam sentença, falam, o juiz deu um parecer. Não, o juiz nunca dá parecer. O juiz profere sentença. Então, isso daí seria uma coisa, por exemplo, se me perguntam se eu fosse rever, eu ia corrigir, né? Ia corrigir, está errado. Então, a fonte pode querer só corrigir alguma coisa. Sim, mas a fonte, é claro, ela não pode corrigir a matéria no sentido de dizer que ela não disse aquilo, se ela disse, deu a informação. Então, é necessário que vocês avaliem se, mas não é necessário, obviamente, dar a fonte ler a matéria antes. Qualquer outra pergunta sobre a fonte, Se é Charlene? necessário guardar documentos e pedir comprovações. É isso, né? Eu acho que Acho que a ideia é, que se a informação vem por uma fonte, se ela pode ter um interesse naquele assunto específico, o quão importante é pedir comprovação, evidência, etc. claro, é super importante. Quer dizer, não é porque você tem a informação foi dada por uma fonte que o jornalista não tem mais responsabilidade. Não, o jornalista precisa fazer uma apuração em cima daquilo que a fonte afirmou. Precisa ver. A fonte muitas vezes chega para nós, a gente pergunta, está lá escrito numa matéria que a gente está lendo, como a Mônica falou, está revendo essa matéria. Daí chega ali, não, mas tem uma informação que está no processo. Daí eu peço, quero ver essa informação que está no processo. Daí chega uma folha que é um nada, entendeu? Podia ter feito aquela folha aqui no meu computador. Não, aquilo lá não está no processo. Não sei se está no processo aqui. Eu preciso ver se está no processo. Você precisa ter certeza, porque senão a fonte pode passar informações que ela tem interesse que sejam verdadeiras, ou que não digam exatamente aquilo, né? Uma página de uma decisão pode não dizer muita coisa, precisa ser a decisão inteira para você ler, compreender e colocar. Então, é necessário, sim, eu acho que a fonte, em algumas situações não é possível, a fonte, no caso de assédio sexual,
A fonte não vai ter, obviamente, mais testemunha, prova por escrito do que foi dito, tá? Vai ter. Mas em uma situação onde que se diga que consta de um processo, que teve um decreto, que teve uma licitação, não sei o quê, então daí é necessário que a fonte, eu sugiro que se peça à fonte a comprovação da informação que ela traz. E a Thaís não disse, mas assim, o prazo para questionamento de uma matéria jornalística é longo, é um prazo longo, são 3 anos em regra. A gente Partindo do falou no curso eu falamos no falei. começo. No curso, mas é verdade, é bom lembrar. São 3 anos. Então, guardem bastante. Para quem não fez também, ou quem não assistiu ainda a todas as aulas, a gente fez uma entrevista com a Flávia da Folha e ela falou bastante sobre boas práticas para jornalistas e fez várias orientações assim sobre o que guardar, o que não guardar, como é a relação com a fonte e tal. É uma entrevista muito legal também, eu super recomendo. Poxa, Obrigada. A Arlene, gente tem aí. Oi, tem uma fala. pergunta que eu tinha achado aqui muito Tem uma interessante. agora de acesso à informação. Não sei, tem bastante Não, é Eu pergunta vi minha uma aqui. Kátia. A Kátia colocou que o É, governo de Rondônia. Posso falar sobre sim, isso? pode, era, Nossa, era essa mesmo que eu ia ocupei. puxar, pode puxar, mas acho que é legal ler também, porque até estou vendo aqui que tem uma pessoa que prefere que a gente descreva, que para ela é mais fácil acompanhar, porque ela não enxerga, então é legal a gente ler a pergunta, eu Ah, vou ler aqui se você se puder. tá bom, vai O lá. governo de Rondônia impôs sigilo sobre as atividades do governador e do vice por decreto. Se essa moda pega, o trabalho dos jornalísticos será dificultado. Juridicamente, decretos como esse não afrontam a lei de acesso à informação? O decreto como esse afronta tudo, a tudo, não é só a Constituição lei de é. acesso, afronta a Constituição Federal, qual é o artigo, Mônica, 37? Ah, Ou não vou. de muitos dispositivos constitucionais. Não pode, as atividades, o princípio da transparência, ele é um princípio importantíssimo. As atividades, de governo é um princípio muito relevante. Então, se o governo de Rondônia impôs sigilo, eu não sei exatamente que sigilo, eu não vi esse decreto, não tenho a menor ideia do que seja, mas isso não é constitucional. Do jeito que está aqui a pergunta, eu não sei se foi exatamente assim, do jeito que está a pergunta, não é constitucional. E não afronta só a lei de acesso à informação, afronta tudo que a gente tem sobre o governo democrático tá afrontando. Inclusive, Ah, cabe peraí, ação, gente. cabe processo contra esse É, decreto. Sim, acho que é bem possível que algumas organizações É, focadas em lei de acesso à é, informação tomem alguma providência com relação a isso, né? A Patrícia está trazendo aqui que acho que a gente talvez tenha interpretado errado a pergunta dela. Ela falou assim: eu gostaria de saber o que acontece se o repórter aceita mostrar a matéria e não o faz, que é para aquela questão da da fonte, fonte. né? eu não entendi qual é a pergunta. Eu acho que eu entendi, deixa eu tentar Fala, então responder. vai lá. É, a relação com a fonte, pelo que eu entendo, novamente, nós não somos jornalistas, né? Mas é uma relação de confiança, né? Existe ali um acordo entre o jornalista e a fonte do que a fonte vai fornecer, de que uso o jornalista vai dar para aquilo, que nível de sigilo ele vai garantir aquele material, se ele vai poder abrir ou não aquela fonte, em que circunstâncias, enfim. Então, é uma relação que exige boa-fé e uma combinação entre as partes envolvidas. É, eu acho que se o jornalista aceita mostrar a matéria e não o faz, ele está quebrando a confiança, né, daquela fonte. Me parece que eticamente não é muito acertado. Se ele não quer mostrar, é melhor ele falar: não vou mostrar, vou fazer a matéria e não vou submeter a matéria a você depois. É, qual é o risco? O risco é a fonte legal que você colocou na matéria. Né? Se você disse, eu mostro depois para você, e não mostra, a fonte pode virar e falar, não foi isso que eu disse. E aí você tem que tomar muito cuidado para ter certeza da informação, ter alguma confirmação daquilo que você está publicando, etc. Mas eu não acho que numa relação pautada pela confiança, como deve ser aquela relação entre jornalista e fonte, cabe ou é razoável você combinar alguma coisa e não fazer.
É melhor acertar bem os limites daquilo que das garantias que você está dando para sua fonte. Não sei se respondi sua pergunta, Patrícia. Você pode escrever para a gente depois, se for o caso, que eu complemente se necessário. Pessoal, se vocês quiserem mandar outras perguntas também pelo e-mail de contato do Torna Voz, a gente pode também seguir essas conversas um pouco mais. A Valéria coloca aqui uma observação dizendo o seguinte: tenho mais de 20 anos de experiência no jornalismo impresso e já me deparei em jornais do interior com uma pressão em cima do jornalista quanto aos processos, inclusive com ameaças de descontar os valores dos processos do salário. Com isso, a prática de mostrar a matéria para as partes envolvidas antes dela ser divulgada era muito comum, né? Aí ela está dizendo aqui pressão por parte das empresas jornalísticas, dos donos dos jornais. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Posso falar que eu sugiro que vocês, que os jornalistas, se trabalham em algum veículo, para algum veículo, que tenham um contrato com esse veículo e nesse contrato estabeleçam algumas regras do que vai acontecer. O veículo, obviamente, ele não é obrigado a pagar a defesa de um jornalista no processo. Se o jornalista pessoalmente é processado, o veículo não é obrigado a pagar a defesa, e muito menos, eventualmente, se o jornalista for condenado, o valor da indenização, o valor que o jornalista tem que pagar. Então, o veículo não é obrigado a isso, mas eu acho que tudo isso vocês podem estabelecer num contrato, até porque muitas vezes o veículo modifica, né, o que o jornalista escreve, ou modifica, ou dá um título que ressalta um aspecto que não foi exatamente como o jornalista fez na matéria. Então, tudo isso é necessário que vocês estabeleçam num contrato quando vocês começam a trabalhar no veículo. E eu também gostaria, acho que é importante ressaltar que a responsabilidade pelo conteúdo das matérias, ele pode ser do veículo, mas ele também é pessoal do jornalista. Quando vocês assinam uma matéria, vocês estão assumindo uma responsabilidade pessoal por aquele conteúdo. Se o ofendido quiser, ele pode optar por não processar o veículo e processar diretamente o jornalista. Eu lembro do Paulo Maluf, por exemplo. O Paulo Maluf sempre processou o jornalista, ele não processava o veículo, só o jornalista. Então, fiquem atentos. Quando o processo for contra vocês, eu também sempre falo isso para os jornalistas, acompanhem o processo. Um processo leva anos, dura anos, muito tempo. Às vezes muda de emprego, não está mais naquele veículo, e o processo fica lá meio sendo tocado pelo veículo, e o jornalista se distancia, né, daquele processo. Se o processo é pessoal contra vocês, vocês devem acompanhar aquele processo até o seu final. E isso pode levar muitos anos, mas é muito importante que vocês façam isso para não serem surpreendidos. Acho que talvez vocês possam complementar um pouquinho. O Davi está colocando aqui que geralmente a obrigação do veículo com assistência jurídica do empregado é colocado nas convenções coletivas de trabalho para quem é empregado. Mas aí o Gustavo acho que reage pedindo se tem alguma dica para jornalistas freelancers com poucos recursos financeiros para quando fazem matéria, enfim, quando são contratados. Aí acho que não sei, vou me antecipar um pouquinho a Mônica e a Thaís, que é tentar buscar na hora né, de fazer um contrato, prevendo isso na hora de fazer a matéria. Mas, evidentemente, a gente sabe também que tem muito jornalista freelancer trabalhando para pequenos veículos de comunicação que tem tanta dificuldade de pagar honorários advocatícios como enfim, o jornalista e o veículo se encontram praticamente na mesma situação, né? Que a gente, iniciativas muito coletivas, principalmente de jornalistas, enfim, e eu vou reiterar aqui, se vocês precisarem, daí uma dica que a gente pode dar é se vocês não tiverem conseguido negociar isso com o veículo, né? De ter essa garantia contratualmente na hora que vocês fecharem o freela de vocês, daí vocês podem buscar o apoio do Torna-Voz para se defender judicialmente. Eu ia falar isso, que o Torna-Voz tem, né? Uma dica A dica é o Torna-Voz pode apoiar eventualmente a defesa, e tem outros ONGs e outros institutos que prestam serviços semelhantes.
porque, aí aqui também vale dizer, o torna-voz depende de financiamento, de ter a verba para financiar, né, as defesas. Então, às vezes a verba acaba e nós não podemos apoiar determinados casos. Então, existe o torna-voz, existem outros serviços semelhantes, mas o torna-voz também pode ajudar nesse encaminhamento. O que eu ia falar também sobre a pessoa que comentou aqui das convenções coletivas, do Gustavo, não, do Davi, desculpa, Davi. Eu já vi convenções coletivas que determinam que o veículo é responsável por custear a defesa, mas não a condenação. Então, deve-se também ficar atento a isso, porque eventualmente custear a defesa é custear o advogado, pagar os honorários, mas se houver eventual condenação, geralmente as convenções coletivas não determinam o pagamento desses valores. Então, é até uma preocupação aí para os órgãos de classe, etc., para eventualmente trazerem uma previsão mais específica nesse sentido. Se a responsabilidade do veículo se refere apenas ao custeio das despesas e custas, ou se refere também ao pagamento de uma eventual condenação. Obrigada, amor. Teve uma intervenção logo no comecinho, aqui, enquanto a gente estava na fala da Thaís sobre a pluralidade do judiciário. Não sei se a Thaís quer comentar, porque eu acho que quando a gente fala de pluralidade do judiciário para falar que tem muitas cabeças tomando decisões de acordo com as suas experiências de vida, a gente também é confrontado com o fato de que a gente tem pouquíssima diversidade no judiciário, que é esmagadoramente composto de homens brancos privilegiados. Então, acho que sim, essa é uma preocupação que a gente deve ter em mente. E a gente deve saber que é assim também. Acho que é importante a gente saber que o judiciário é composto dessa maneira, porque a gente vai enfrentar uma série de dificuldades na condução de processos judiciais e nos resultados que a gente consegue obter, exatamente porque a gente tem esse problema no Brasil, enfim, acho que na sociedade como um todo, e o judiciário é um reflexo disso também. Thaís, não sei se você quer fazer algum comentário só sobre Não, essas primeiras tem reações que toda, surgiram ali? tem toda a razão. Eu preciso reformular minha frase quando eu falo que o judiciário ele reflete a sociedade, porque na verdade não reflete a sociedade. Você tem toda a razão. Muito obrigada. Eu quis dizer que ele reflete no sentido de politicamente há diversas opiniões, né, do judiciário, porque muitas vezes tem a ideia de que como são profissionais que fizeram direito, que passaram no concurso, então que eles tenham um entendimento que seja mais ou menos comum entre eles. E não, né? Os dispositivos de leis, de códigos, eles são interpretados, né, pelos juízes, pelos magistrados, e essas interpretações, é claro, sempre elas retratam o que a formação daquela pessoa, né? Isso daí é uma grande discussão, livros e livros publicados sobre isso, que o judiciário também não é imparcial, né? Deveria ser, o sonho seria que fosse, mas não é imparcial. Então, é nesse sentido que eu quis dizer que ele reflete a sociedade, mas você tem toda a razão, não tem mulheres suficientes no Poder Judiciário, haja vista o Supremo agora tem uma mulher, uma única mulher, né? Mesmo nas OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não tem uma mulher presidente da OAB. A gente tem aqui na seccional de São Paulo, mas do Conselho Federal da OAB não teve nunca uma mulher. E não tem negro, e não tem, sabe, é muito pouco representativo, tem toda a razão, muito obrigada por chamar a atenção disso. Thaís, eu vou puxar aqui a última intervenção do Gustavo, porque eu acho que ela é importante também para a gente já ir encerrando. A gente passou um pouquinho do horário, mas a conversa está boa mesmo. Ele fala o seguinte: o problema de levar em conta a composição do judiciário para fazer matérias é o risco da autocensura. É difícil levar isso em consideração. Está colocando aqui que existe uma linha tênue entre tomar cuidado e se autocensurar. E pergunta se vocês têm alguma orientação com Eu relação acho que a você tem toda a isso. razão, é exatamente isso. Quando eu falo para prestar atenção, é escolher as palavras, é escolher ser atento no modo de colocar o assunto, né? Então, eu me lembro uma vez, era uma matéria que um veículo estava fazendo sobre o uso de camisinha por adolescentes. Eu acho, não sei se eu comentei esse exemplo na aula lá, quando eu falei de criança e adolescente.
tem esse item também, né? Tem um bom tópico, uma boa entrevista no curso sobre criança e adolescente. É legal dar uma olhada. Mas ainda falando aí sobre é, essa matéria sobre uso de camisinha por adolescentes. Então, foi feita essa matéria sobre. E colocava ali as adolescentes numa escada, e abrindo uma camisinha, eu uso camisinha, eu não uso camisinha, não sei o quê. E alguns pais entraram com processo contra o veículo porque não queriam que fosse divulgado que seus filhos, adolescentes, já usavam camisinha, né? Ou as suas filhas, né? Ou pediam para os seus companheiros usarem camisinha. Então, era muito curioso, porque eu lembro que na época, eu tenho filho, e na época meus filhos eram adolescentes, e eu lembro que eu falei, nossa, tudo que eu poderia imaginar que um pai, uma mãe fossem querer, é que os filhos usassem camisinha, né? Ainda mais numa época que era a coisa toda da AIDS e tal. E não, e alguns pais não queriam divulgasse isso. Então, é nesse sentido que é para você, então, uma matéria delicada, né? Teve uma outra matéria ainda com criança e adolescente que falava sobre crianças obesas, né? E sobre crianças, é um problema de saúde, problema de saúde público. Obviamente é um assunto de interesse público, mas a identificação daquelas crianças que eram obesas trouxe problema para algumas crianças. Então, é nesse sentido que eu falo que deve tomar cuidado, não é só no sentido do que como o judiciário vai receber aquilo, mas no sentido de como a sociedade, né, pode receber aquilo. Há muitos fatos, né, muitas diferenças de percepção daquilo que se diz. Não sei se ficou claro. Ficou claro. Obrigada, gente. Acho que assim, a gente já passou um pouquinho do horário, tem um pessoal que está precisando sair, acho que a gente precisa encerrar também, enfim. Mas queria reiterar, se vocês tiverem alguma questão para trazer, fiquem à vontade para trazer no e-mail de contato do Tornavoz, vou falar de novo, contato@tornavoz.org. Essa sessão foi gravada, então o Net Center vai compartilhar o link em breve com todo mundo que se inscreveu. E queria aproveitar e dizer novamente que o curso autodirigido, o MOOC, está disponível já na plataforma do journalismcourse.org. É o curso que talvez muitos de vocês tenham feito, mas alguns podem não ter feito, então é uma oportunidade para quem não conseguiu participar do curso no ano passado, consiga agora fazer essa versão autodirigida, que tem algumas interações um pouco diferentes, mas o conteúdo em si está todo disponível caso vocês queiram retomar, enfim, ver novamente, ou divulgarem para colegas que não tenham conseguido se inscrever, que não tenham conseguido acompanhar, a gente recomenda bastante, a gente vai divulgar isso tudo nas nossas redes também, evidentemente, mas queria agradecer muito a participação de todo mundo aqui, vocês foram muito interativos, participativos, a gente está muito feliz, que a gente tem medo de abrir essas sessões e ficar todo mundo quietinho, não trazer perguntas, não fazer intervenções, eu achei ótimo. Thaís, Mônica, querem falar mais alguma coisa? Acho que não, só agradecer, muito divertido, gente. E só agradecer a vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco e estamos à disposição de vocês. Obrigada, gente. A gente espera que tanto o MOOC como essa conversa tenham sido relevantes, tenham sido úteis para vocês. A gente segue à disposição e o Torna Voz também segue aqui buscando aprimorar suas atividades e defender a liberdade de expressão, defender jornalistas, enfim, o jornalismo brasileiro e possibilitar que a gente tenha um ambiente mais saudável aqui para a liberdade de expressão no Brasil. Obrigada para todo mundo que está aqui com a gente, para quem acompanhou também desde o início e precisou sair. Novamente, obrigada para a equipe do Torna Voz, para a equipe do Night Center, que nos ajudaram imensamente a colocar tudo isso de pé. A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada, gente.